Olá, pessoal. Vamos começar aqui com mais um webinar da Cargon, dessa vez com o grupo BTZ, um grupo que está crescendo muito em frigoríficos, entregas e tudo mais. Tem crescido exponencialmente em toda a região, não só sul do Brasil, mas também centro-oeste e sudeste. E é um prazer estar com vocês aqui, podendo apoiar esse grupo junto com a Cargon. Rodrigo, quem é o Rodrigo? Quem é o Grupo BTZ? Por favor. Olá, tudo bem? Tudo bem, Dene? É um prazer estar aqui com vocês também. Bom, meu nome é Rodrigo Simões, eu sou gerente corporativo de logística aqui do Grupo BTZ. Eu estou completando 4 anos de empresa, né, agora em outubro. E o Grupo BTZ é um grupo de frigoríficos, como você mesmo mencionou, né? O Grupo BTZ tem 34 anos de história, já são 5 frigoríficos de aves e mais um de bovino. A gente atende toda a cadeia produtiva do grupo, desde a parte de agro, ovos, pintainhos, a parte de ração, toda a parte de vivos e produto acabado. Então, nós aqui da logística fazemos a logística, somos responsáveis de toda essa logística, inbound e outbound do grupo, e é isso, tem bastante coisa que a gente está desenvolvendo. Muito bom, Rodrigo. Obrigado pela sua apresentação. Vitor, quem é o Vitor aí na BTZ? Olá, Dene. Um prazer estar contigo aí, estar participando do webinar. Bom, sou o Victor Saldivar, sou coordenador de logística, tá? Coordenador corporativo de logística do grupo BTZ. Sou responsável aí pelas operações de frigorificada, tá? Tanto atacada aí como de varejo, além de uma torre de controle operacional, tá? Que roda aí 24 horas aí por dia, né? Tenho um pouco mais aí de 20 anos aí de experiência, tá? Trabalhando aí com logística e transporte, atuando aí tanto na gestão de operações, né, de frota, monitoramento, gerenciamento de risco, roteirização, né? E o objetivo hoje é compartilhar aí um pouco dessa trajetória, dessa experiência aí, né, e dos desafios aí que de certa forma nós enfrentamos aqui dentro do grupo BTZ. Perfeito. E o título do nosso webinar aqui é Governança e Saving, né? Que é a grande preocupação dos dias de hoje. A gente sabe que todos os negócios estão com margens apertadas. A logística, ela vem passando por uma transformação digital, mas o principal ponto, a transformação digital, ela não vem sozinha, né? Ela precisa estar agregada a alguma coisa. E desde as nossas primeiras conversas, né, Rodrigo, a gente vem falando sobre governança, que era uma dor, sempre foi uma dor muito forte da logística, né, e é algo que o grupo BTZ busca, e obviamente toda empresa busca um saving, né, uma economia nos seus processos, ainda mais logística, que a gente está falando aí, normalmente é o segundo custo maior de toda a indústria. Rodrigo, o que significa governança e, obviamente, como resultado, uma economia, um saving para o grupo BTZ, e como é que a gente está tratando esse cenário junto com a Cargon aí e o grupo BTZ? Legal. Para mim, governança aqui dentro do Grupo BTZ e dentro da logística do Grupo BTZ, é a gente conseguir medir aí a operação de ponta a ponta, né? Essa é uma dificuldade, né? A gente até foi em busca, né, da Cargon, dessa parceria com a Cargon, justamente para conseguir isso. A gente está em fase, né, de implantação. Então, uma das dores, a gente tinha o controle, porém o controle em planilhas, em Excel, em WhatsApp, um pouco no RP, e a gente não conseguia centralizar as informações para atingir o nível de governança que a gente quer atingir e ter o controle e chegar ao saving que a gente espera, né? Então, a gente buscou sistematizar o processo
né, através de padrão, né, e procedimentos, é o que a gente está trabalhando dentro do Grupo BTZ, dentro da logística, né, para a gente conseguir medir, ter base de dados, né, corretas e coerentes para a tomada de decisão no nível de gestão. Então, eu vejo que, sem sombra de dúvida, a governança é fundamental para a gente ter confiabilidade dentro do processo e ter o controle da operação para chegar ao nível de saving aqui na logística. Legal. E outro ponto também que a gente, no nosso dia a dia aí do projeto, né, e temos muito ainda a evoluir, a contribuir, e os projetos não terminam, né, Rodrigo? Eu já falei uma vez, já dei os parabéns para todo o time BTZ, para a liderança, para os sócios aí, como eles estão buscando realmente investir na logística. Isso ainda não é tão natural assim, né? São poucas empresas que têm esse olhar para justamente investir, para conseguir padronizar as coisas, e quando você começa a crescer, né, já são mais de 30 anos de frigorífico, mas eu vejo que esse crescimento mais acelerado aconteceu nos últimos anos, e você acaba gerando um problema aí dentro quando você tem um crescimento acelerado em qualquer indústria, em qualquer negócio, né? E uma das principais dificuldades também que a gente encontrou foi justamente isso. Quando a gente fala de governança, a gente tem que estar linkado a processo, né? E quando você tem, o sistema, vamos pensar assim, o sistema existe, né? Ele pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser Excel, é um sistema que está rodando. Mas quando você não tem um sistema integrado, um sistema que consiga controlar todas as pontas, a gente perde a gestão dos processos, né? E esse é um ponto, acho que daí eu quero, né, falar com o Vitor aqui, direcionar para o Vitor, a importância também dos processos, né, e obviamente a dificuldade que a gente encontra na mudança cultural, né? Acho que esse é um aspecto importantíssimo para todo o negócio. Quando a gente vai tratar a transformação digital, a gente tem que olhar para o processo. E daí, quando a gente olha para o processo, a gente percebe a cultura da empresa, que a cultura da empresa é fazer do jeito que sempre foi feito, né? As pessoas são assim. Como é que você tem visualizado essa mudança cultural, né, e de processos dentro do grupo, principalmente com a vinda da Cargon? Tá, vamos lá, Dani. Entrando nesse mérito de processos, né, e seguindo, de certa forma, aí, complementando o que o Rodrigo expôs, né, sobre a questão de governança, eu vejo que isso traz de certa forma, uma mudança de cultura, tá, principalmente para a área de logística, né. Eu estou aqui no Grupo BTZ há 8 meses, né, e, de certa forma, a percepção inicial era um pouco complexa, assim, no sentido de controle, né, porque como nós não tínhamos um sistema, de certa forma, especialista, né, que trazia essa segurança, essa governança, então, como o próprio Rodrigo expôs, né, os controles eram muitos de forma gerencial, tá? Controlados através de planilhas, né, as validações de fretes, por exemplo, eram por e-mail, né? Então, quando a gente traz um sistema, né, que tem por trás aí toda essa parte de governança, né, linkado ali à padronização dos processos, né, que de certa forma vai trazer mais rastreabilidade, transparência, né, confiabilidade nas informações. Então é perceptível aí que a gente consegue de certa forma ter essa rastreabilidade, né, de todo o processo cara, e acaba criando padrões, né, padronizando uma situação que de certa forma era frágil, né, mas considerando todo esse universo, esse sistema que a Cargon acaba trazendo para nós aí, a gente consegue ter essa padronização, né, e confiabilidade, de certa forma, aí, nas informações. Legal, Vitor. E eu quero voltar para ti de novo, cara, porque a gente fez um projeto aí bem interessante, né? Eu também vim da logística, estou na logística há muito tempo, e sei lá, desde que eu entrei na área, eu vejo que as empresas têm dificuldade em gerir os seus retornáveis, né? Vamos pegar um tema específico aqui, né? Esses retornáveis pode ser um pallet, pode ser uma caixa, pode ser um big bag, pode ser N situações, né? E a gente, né, em conjunto, desenvolveu
um produto que ficou bem legal, integrado na gestão de viagens, para a gente poder controlar aonde estão esses pallets, onde está esse estoque fora da empresa, né? E acho que isso me deixa muito feliz, porque a gente começa a discutir um tema aqui, e daí, né, a turma já começa, não, mas isso aqui eu posso conseguir automatizar agora também. Isso gera a curiosidade e gera também o querer mais, né? Imagino que vocês já começaram a perceber isso aí dentro, né? Quando a gente começa a mudar a cultura. Pô, eu tenho isso aqui, será que eu consigo gerenciar mais esse ponto aqui dentro? Será que eu consigo trazer mais isso? E às vezes até eu tenho que falar para o Rodrigo, calma, cara, a gente precisa ir por partes aqui, senão também a gente vai atropelando tudo. Me fala um pouco mais, né, como surgiu esse ponto, por que veio esse ponto, né, dos pallets, né? Obviamente aí tem uma questão de custo, né, mas como que surgiu isso, como é que a gente organizou, e também, né, já tá disponível aí para a utilização de vocês. Me conta um pouquinho mais sobre isso, Vitor. Tá, vamos lá, Dani. Sobre logística reversa, é muito importante dar essa consideração, no caso, para a logística, porque ela, de certa forma, ela elimina, né, as viagens improdutivas dos veículos, tá? Principalmente para quem tem frota própria. Porque, na prática, tá, e até historicamente, olhando o cenário BTZ, os veículos eles acabavam subindo carregados de frango, né, fazendo a viagem de entregas de frango, e acabavam retornando vazios, né? Isso, de certa forma, gera um custo, né, de deslocamento. E aí, dentro da logística estratégica e tudo mais, os projetos que a gente vem elaborando aí para intensificar, né, priorizar a frota e aumentar a rentabilidade, aí entrou a questão da logística reversa, tá? Na qual aqui nós dividimos aqui em três frentes de fretes de retorno, né? Que é talvez o principal, que gera um fator positivo aí, que é a venda do frete, ou seja, de certa forma nós também somos transportadores, né? Então, no caso, o veículo ele sobe carregado com frango e acaba retornando carregado com uma diversidade de outros produtos aí que podem ser transportados dentro dos nossos veículos, né? Outra frente são os retornos de insumos. De certa forma, a companhia é muito grande, né, e acaba comprando insumos de diversos fornecedores. E aí, ao invés de nós pagarmos um transportador, a gente acaba utilizando a nossa frota também para fazer esses retornos aí, o transporte de insumos. E sobre os pallets, né, o backhaul de pallets, que também é uma grande oportunidade, tá, que visa não só rentabilizar a frota, né, mas trazer também um benefício em relação ao giro, né, o fluxo de pallets aí dentro da companhia, né. Nossa indústria hoje utiliza um volume gigantesco de pallets por mês, então o objetivo é que a gente consiga fazer o giro do pallet. Então, qual que é a ideia, então, principal? É que a gente faça, no momento que a gente entrega os produtos aos clientes, né, a gente entra com o fluxo de vale pallets dentro da plataforma Cargon, né, onde a gente vai controlar esses a gente pode se dizer com o termo de vasilhames, né, mas a gente controla isso, quantos pallets que ficaram em clientes, e, consequentemente, é feito um trabalho de coleta, de agendamento e de coleta desses pallets. Então, com isso, a gente consegue aumentar esse giro de pallets, né, otimizar o pallet dentro da companhia e trazendo uma redução considerável de custo para a indústria. E ainda controlar todo esse valor que está fora, né? Hoje a gente controla, né, o pallet, o valor dele, quanto que está em valor, por exemplo, no cliente A, quanto que está no transportador B e assim por diante, né? Então, eu vejo que foi uma grande evolução, porque a gente olha para o mercado e empresas até maiores, Vitor, colocando o pallet como na conta de perda já, entendeu? Então eles têm lá a continha, já tiram o residual para fazer a continha de perda. Isso aí, hoje a gente consegue ter solução para isso. Isso é saving na veia. Se a gente olhar, né, pessoal, para vocês entenderem, quem não mexe muito com pallet, mas um pallet pode chegar a R$50, né? Um pallet. A gente está falando de uma carreta que pode carregar até 30 pallets. Então, nessa continha, a gente está só em pallets com R$1.500 nesse veículo. E esse pallet, ele precisa retornar, ele precisa ter um destino, ele não é descartável, né? Então, vocês imaginam, R$1.500, sei lá, às vezes 500 cargas no mês, né? Quantas cargas que se gira, o valor que a indústria aloca em pallets e que me espanta muitas vezes a empresa
ainda que se tiver um controlinho lá por Excel, por menor que seja, tá ok. Mas eu, né, tenho conhecimento de empresas que colocam na conta de perda, cara, perda direto. Então, é um item que a gente consegue organizar, consegue trazer, e agora também está procedimentado, vamos dizer assim, e organizado dentro da plataforma Cargon também, né? Rodrigo, dentro desse contexto, né, de informação, é uma coisa que a gente tem tratado também, né, a transformação digital, ela é algo que ela mexe muito com a empresa, porque existem duas linhas que se confundem: a digitalização e a transformação digital. Quando eu tenho digitalização, o que eu tenho? Eu tenho exatamente o processo que vocês fazem hoje, e alguém vai construir um sistema para rodar com isso, certo? Então, eu estou digitalizando. É a mesma coisa eu pegar uma folha de papel, escanear ela, eu tirei do papel e ela ficou exatamente igual num scanner, certo? Isto é digitalizar. Quando a nossa proposta, sempre que a gente trata, é transformação digital. A transformação digital, ela vai além disso, ela vai para a gente consiga organizar os processos, padronizar os processos, para que a gente chegue em algum momento de uma tomada de decisão, né? E agora, mais ou menos, a gente está na fase já de começar a discutir os dados, né, para essa ampliação de decisão. Quando você começa já a ter as bases de dados, a gente começa a trabalhar com N situações. A importância desses dados logísticos, né, que vocês enxergam, como é que vocês visualizam isso? A importância desses dados, que a gente consiga trabalhar cada vez mais a informação a informação logística vinculada com outros setores dentro do grupo BTZ. Dani, acho que desde o começo da nossa conversa a gente fala sobre isso, né? Se a gente digitalizar um processo ruim, ele só vai ficar um processo ruim mais rápido, né? Então, a gente Às vezes mais precisa... lento, né, E Rodrigo? às vezes mais lento. Mas, assim, eu vejo que esse entendimento de mudança, né? A gente fez até o encontro de logística essa semana com todos a gestão, né? E eu falei muito disso, né? A gente precisa trabalhar pessoas, processo e depois sistema, depois TI, né? Então, a gente está nesse trabalho aqui de digitalização, não de sistematização, não de digitalização, né? A gente está mudando as pessoas para que elas entendam, vocês precisam querer mudar, o resultado é consequência, né? Então, as pessoas querendo, né, sistematizar a operação, a gente vai trabalhar em conjunto com os procedimentos, com os processos, a gente está trabalhando escrevendo isso, sabe? Colocando em POPs, em ITs, e enfim, a gente está trabalhando isso para internalizar mesmo, para virar rotina, a gente trabalhar isso como rotina dentro da logística, dentro do departamento e dentro do grupo BTZ, né? E aí o resultado é consequência. Eu vejo que com a digitalização dos processos, né, e a Cargon vindo para nos auxiliar com isso, a transformação digital, né? A transformação digital, né? Isso, exato. A gente vai ganhar muito em agilidade, em redução de retrabalho, enfim, em base de dados coerentes, né, Dani? Que é o que a gente precisa para tomada de decisão, né? Como eu melhoro o meu processo, né? Então, eu preciso ter essa base de dados em um único local e uma base de dados correta, né? Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui na logística do Grupo BTZ. E é muito legal isso, Rodrigo, porque assim a gente às vezes fica até um pouco decepcionado, né? Com a demora na mudança, com né, com todo esse processo que a gente queria que fosse mais rápido, essa mudança cultural, essa mudança de mindset, né? Mas eu também, nas minhas aulas de inovação, de gestão da inovação, que eu faço, que eu né, presto esse trabalho também, a gente percebe que isso é natural do ser humano, essa resistência, né?
O ser humano, ele tem lá no seu DNA primitivo o instinto de sobrevivência, né? E o instinto de sobrevivência, o que que é? A gente fazer as coisas iguais, porque isso está me fazendo até hoje viver, né? E a gente vem de milhares de anos assim. A gente está falando agora de um processo nos últimos, mais acelerado no Brasil dos últimos 30 anos, e a gente está falando da logística nos últimos, sei lá, 5, talvez, né? Então você imagina, às vezes as pessoas, mesmo elas não querendo boicotar o processo, elas boicotam, porque lá no subconsciente delas, isso está sendo algo novo, né? Mas eu acho fenomenal quando vocês juntam a liderança, quando vocês tratam isso, quando vocês discutem, quando essa visão de pessoas e processos, ela está na frente da tecnologia. Eu, como um cara de tecnologia, vamos dizer assim, eu deveria defender o contrário. Mas eu sei que não é assim que funciona, né? Se a gente não tiver pessoas querendo modificar e trabalhar essa nova cultura, que vão ajustar os seus processos e vão querer ter eles melhores, aí a gente tem... Qualquer sistema vai funcionar bem, né? Agora, se a gente não tiver essa outra base, cara, a gente vai ter problema com qualquer outro sistema também. Pode ser SAP, pode ser o melhor do mundo, o que for, não vai dar certo. Então, nesse contexto, o que vocês têm feito aí, de novo, não é demagogia, gente. A gente não vê isso em todo lugar, né? É toda essa mudança cultural que a gente tem que ter. E, por outro lado, quando a empresa inverte esse cenário estratégico, ela vai trazer as pessoas para o novo novo instinto de sobrevivência dela vai ser acompanhar os demais, certo? Então, se a empresa pensa no novo, se a empresa pensa na transformação digital, pensa na inovação, pensa na governança, ela vai ver, peraí, mas para eu sobreviver eu também tenho que pensar assim. E daí todo mundo começa a pensar assim. Então, quando a chave vira, cara, aí ninguém mais segura, aí o processo flui e o processo realmente, isso se torna prioritário, essa mudança, e daí a gente começa a perceber esse fervor aí que está acontecendo, que já está acontecendo aí, dentro do grupo de vocês, e mais uma vez, parabenizar vocês por isso, tá? Bem, como é que, Vitor, você consegue visualizar essa parte da economia na logística, né, do saving? A gente sabe que os custos aí da indústria, o segundo maior custo é a logística, né? Como é que está essa direção de vocês, todo esse ponto, sem quebrar fornecedor, né? Que a gente sempre brinca naquele, né? Tinha sempre a cultura Ambev, não sei o quê, que tinha uma época que eles quebravam parceiros de logística, porque apertava até não poder mais. Como é que vocês visualizam esse ganha-ganha entre todos, entre esses novos processos, entre a agilidade da transformação digital, mas também com a responsabilidade dos parceiros em também se transformar, né? Porque a logística é tão complexa que não é só a BTZ que tem que se transformar. O parceiro de vocês também tem que se transformar. Então, a cadeia da logística ela é complexa por isso, cara. A gente está falando com um terceiro, com um quarto lá no fundo para conseguir organizar isso. Como é que você visualiza todo esse contexto da transformação de toda a cadeia e junto também como que isso pode ser benéfico, falando em economia para vocês, em recebimento mais ágil do transportador e tudo mais, toda essa cadeia, como é que isso se mistura, como é que vocês visualizam esse conjunto para economia e rapidez financeira, vamos dizer assim? Tá, vamos lá, Dani. Falando em saving, tá? É claro que existe uma expectativa, né, em termos financeiro para a companhia, né? Mas talvez o maior ganho, tá, seja relacionado a processos, tá? Pensando não só para nós aqui, logística, mas também pensando em nossos parceiros, né? Porque, querendo ou não, os transportadores também serão beneficiados, porque a plataforma ela também é aberta para os transportadores, né? Que, de certa forma, estarão transacionando ali os CTS, né? Os documentos de frete dentro da plataforma. E como a plataforma tem a estrutura de tabelas de frete, né, que de certa forma já vai entregar os valores para o transportador, e ele vai emitir o CTE conforme os valores que estão ali, e vai imputar isso dentro da plataforma, que de certa forma tem também lá a questão de auditoria, que vai auditar os fretes, né, em relação à tabela versus a documentação, e todo o fluxo que está embutido ali dentro da plataforma.
e que, de certa forma, vai gerar confiabilidade, mais confiabilidade, né, do negócio em si, não só para a BTZ aqui, mas também para os transportadores, tá? Então, vejo que, de forma geral, acho que o saving, falando em saving, talvez essa parte de processos aí seja um ganho bem importante aí, não só com a visão financeira, tá? Mas com essa visão aí também de processo. E acho que esse um ponto também, falando em auditoria, né, Vitor, essa parte os adicionais de frete que a gente também tem falado muito, né, tem organizado esses processos em relação a isso, né? Então, além da auditoria em tabela de preço, das tabelas de preço, né, todo extra, ele também deve ser imputado dentro do sistema, né, e mediante aprovações, né. Então, tive uma taxa extra lá, um descarregamento, uma taxa de reentrega, tudo isso a gente consegue também auditar isso dentro do sistema, né, mas um ponto importante para ressaltar também, o olhar do transportador, é que até então isso ficava tudo muito empírico, né? Pô, tive que fazer uma reentrega aqui, tá, mas quando foi? Como é que foi? Como é que organizou? E às vezes a resposta demorava, né, para vir do próprio embarcador. Então hoje ele solicita no portal, já vai um e-mail com aprovação para vocês, já tem toda a comprovação de todos os horários, de tudo que aconteceu. Então, para o transportador também fica simples, né, dele conseguir comprovar, vamos dizer assim, o ocorrido, né? Então, o que a gente quer é ter transparência para todos os lados, né? Esse é um ponto bem importante, é uma relação de ganha-ganha, né, Vitor? Acho que é o principal ponto, que ambos precisamos, né, dos fornecedores, senão a gente não estaria nem discutindo isso aqui agora, se a gente não precisasse deles, a gente precisa, né? Mas da mesma forma a gente precisa gerar uma governança e uma segurança para o próprio os acionistas, para os donos da empresa, para os investidores, enfim, para os próprios colaboradores que, né, muitas vezes têm os seus bônus aí linkados aos resultados da empresa, e tudo isso gera um resultado para todo mundo, né? Rodrigo, palavras finais aí sobre todo esse processo, as expectativas, você já falou um pouquinho, mas, enfim, faz a tua consideração final também, em relação a tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente tem planejado e o que a gente já passou. Dani, eu vejo que nós estamos em fase de implantação dessa rotina de transformação digital, né? A gente é um projeto extenso, né, que tem início, meio e fim, mas a gente ainda tem um bom caminho para caminhar, né, e a gente já evoluiu bastante, isso sem sombra de dúvida, né, na mudança de cultura, na própria equipe já buscando ferramentas para melhorar o processo, né, e daí buscando melhoria de processo com as outras áreas, né, que é fundamental, porque a gente não faz nada sozinho, e a gente já vê essa evolução, né, mas é o que eu falo, que a gente conversa bastante entre o time, contigo, enfim, é um processo gradativo, né, e a gente está nesse trabalho. Então, eu vejo que a Cargon está trazendo muito esse controle para a gente, né? E inclusive abrindo portas para possibilidades de integrações, de melhoria no fluxo financeiro, por exemplo, enfim, vários pontos de melhoria que a gente não estava nem no escopo inicial e a gente já vem conversando isso. Então, para você ver que é uma mudança mesmo que impacta na cadeia, né? Então, eu vejo que é muito positivo, a gente está conseguindo dar o pontapé inicial, né? E tem muito caminho aí pela frente de melhoria. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar aí os nossos objetivos. Perfeito. E assim, né, Rodrigo, eu acho que o crescimento ele é mútuo, né? Como a gente falou dos transportadores ali, é um ganha-ganha. Sem dúvida, a Cargon também tem crescido muito com a BTZ, né? Aprendendo mais sobre os próprios processos de vocês, sobre essa mudança
também, principalmente, né, a gente entrou num cenário novo, quando a gente entrou com a BTZ, principalmente com a questão da roteirização, né, então, para nós também foi um aprendizado, e tem sido, né, constantemente isso, cada cliente ele traz um novo detalhe no sistema, uma melhoria, e isso vai gerando melhores práticas para a gente conseguir cada vez mais evoluir toda a logística, o cenário logístico brasileiro, que é tecnologicamente defasado, complexo, né? Agora a gente viu tanta mudança de lei surgir nesses últimos tempos, né? É uma volatilidade muito grande com os preços dos insumos. Então, só quem está no mundo da logística realmente para entender o que se passa todo dia, né, Vitor? Todo dia é matar um leão ou 10 leões, né? Então, esse é um cenário muito complexo que a gente está lidando, né? Complexo, volátil. Então, isso tudo a gente precisa estar contemplando aí no meio, e a mudança, ela é constante, né? Mas, então, finalizando do nosso lado também, obrigado pela parceria, obrigado pela própria melhoria do nosso produto também, sem dúvida, né? Passou por e vem evoluindo e melhorando muito em relação a isso também, e isso faz parte do ganha-ganha, né? Acho que a gente tem que estar sempre de mãos dadas aí, trabalhando em 8 mãos, né? Porque é cargon, é logística, é as outras áreas da empresa, os transportadores, para a gente conseguir realmente transformar esse cenário da logística aí, que a gente trabalha há tantos anos e gosta tanto, né? Não sei como é que pode que a gente gosta de um negócio que a gente se incomoda tanto, né? Pessoal, pode falar, Rodrigo. Não, eu ia falar que a logística é viciante. Depois que você vicia, não tem como sair. Verdade, verdade. Mas é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. E daí, Vitor, quer colocar mais um ponto? Só para encerrar, né, Dani, eu acredito aí, conforme até mesmo o Rodrigo passou, nós estamos aí apenas no início, né, de uma transformação, e que não é só uma transformação de sistema, tá, mas é uma transformação de cultura mesmo, né, do time, né, e a gente tem muita oportunidade de evolução ainda, mas de certa forma hoje a gente já consegue enxergar aí a operação, né, um pouco mais estruturada, né, com processos mais padronizados, considerando aí a implementação do Cargon. E eu gostaria de agradecer, inclusive, a Cargon, tá? E o time também, que de certa forma abraçou aí essa mudança, né? E querendo ou não, a tecnologia ela é importante, mas ela só gera resultado se tiver engajamento, né? E a nossa expectativa aí é continuar evoluindo, né? Ampliando, né, as soluções disponíveis aí dentro do Cargon e buscando cada vez mais uma logística mais eficiente. E é isso. Obrigado, Odênio. Beleza. Fechou, pessoal.